Acompanhe agora o Book Review de Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade, de Lúcio Stavella, Cultura da Convergência, de Henry Jenkins e Web Jornalismo, da autora Magali Prado. No texto da autora Lúcia Santaella, Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade, selecionei o capítulo 11 do texto impresso, a hipermídia. Ela começa dando uma contextualização, falando um pouco da história do texto impresso, desde a era de Gutenberg até a criação da hipermídia. Então ela começa dando uma definição de texto. No texto, ela divide o capítulo em 4 partes, começando mesmo pelos fatos históricos. Ela começa primeiro da soberania do livro A Era da Imagem, explicando um pouco da importância dos livros e como eles não podem ser mutados, porque assim como na prática do jornalismo, os jornais impressos, apesar de serem uma plataforma que está meio que em decadência, com os avanços do... Primeiro, para o começo do capítulo, ela diz: a ideia que pretendo desenvolver nesse capítulo é de que as transformações no mundo da linguagem que estamos assistindo atualmente não foram repentinas. O terreno para o advento da hipermídia e da mistura entre linguagens que nela se processa veio sendo preparado gradativamente, especialmente desde o surgimento da fotografia e do jornalismo. Logo em seguida, ela vem explicando um pouco do surgimento da imprensa e da propagação da informação e da mídia na época, do século XV, XVI mais ou menos. Mesmo com o advento da era da imagem, como ela caracteriza no texto, ela diz que, mesmo perdendo a hegemonia dos textos, mesmo o texto perdendo a hegemonia, ele ainda continua sendo muito produzido. E depois, logo após ela cita o videotexto, que produz uma inovação nos tempos, com o advento do www, do CD-ROMs, e cita também do meio tecnológico, que a partir do advento da tecnologia, a combinação dos elementos que poderiam ser lidos, como imagem, vídeo, áudio e texto, foram todos embutidos em um lugar só. Apesar disso, ela diz que o texto acaba sendo essencial na sua maneira impressa, na sua maneira lida, pois ela caracteriza como... E ela caracteriza também uma era inovadora, um marco, que seria a hipermídia, transformações do texto para a hipermídia, que seria para a plataforma digital, com o meio da internet. E o vídeo texto começou a ser introduzido nessa plataforma. Porém, ela cita um autor, o Logan, que mesmo que ele faz um questionamento, ela faz um questionamento sobre se os textos impressos terminariam. Mas logo após ela cita o autor Logan, que segundo ele acredita que os textos impressos não terminarão pelo fato de até questões psicológicas, em que o cérebro do ser humano prefere ler textos muito longos pela plataforma palpável, a plataforma impressa. Já textos curtos são feitos exatamente para mídia online. Mensagens, SMS, textos curtos, Twitter, Facebook, são todos encaminhados para essa plataforma, até por uma questão do próprio cérebro do ser humano. Bom, o outro livro que foi utilizado nesse triângulo foi o
Cultura da Convergência, do Henry Jenkins. E para selecionar como material de pesquisa, eu selecionei o capítulo 1. E nesse capítulo ele seleciona um programa que foi muito popular na época, que era o Survivor, produzido pela CBS. Um programa que teve muita audiência. Só que ele evidencia o que na época, que até hoje é conhecido como spoiler. Então, no primeiro capítulo, o T1, que é um observador, ele que cita a palavra spoiler, que indica você saber de, por exemplo, na época do Survivor, uma parte da população americana tinha o acesso antes da informação e já divulgava o que acontecia para outra parte da população. E a outra parte da população não se sentia bem com isso. E aí foi criado o spoiler. Bom, no texto o Jenkins ele cita o autor Pierre Levy, que caracteriza também que é abordado, tanto é que é o nome do livro, a cultura da convergência com as novas formas de comunicação que estão surgindo. Novas formas de propagação de mídia, novas formas de propagação de público em massa, de informação em si. E surge como material de pesquisa o Survivor exatamente por causa disso. Pelo fato dele ser uma exemplificação total desses meios de maneira em massa. De uma parte da população ter a informação tardia e a outra já propagar com muita velocidade. A conclusão do Levy dizendo que o conhecimento do todo acaba não sendo mais o conhecimento de um indivíduo, pois já que essa propagação em massa é tão difundida, às vezes não, sempre uma parcela tem um pensamento totalmente diferente da outra e fica muito difícil você estudar grupos e grupos. Então é necessário reduzir todos a um grupo só, como um ser humano. Seria, como ele cita, um conhecimento coletivo. No texto Web Jornalismo, da autora Magali Prado, ela aborda o surgimento das mídias sociais e eu peguei em foco o capítulo 9 e 10, que ela trata bastante do uso do Twitter. Fala um pouco do surgimento, para que ele foi criado, para a replicação de informação, que é uma maneira rápida, de apenas 140 caracteres. Ela fala um pouco da crítica do espaço, que às vezes não tem o tempo necessário para abordar a informação, mas esse é o intuito mesmo da ferramenta, de uma informação rápida, sucinta, para que você entenda rápido, e bastante da retweetagem, que é a replicação da informação dos portais de mídias. Foi por isso que ele surgiu mesmo. Bom, ela cita também que o Twitter hoje em dia é tratado como algo rotineiro para você falar sobre o que você está fazendo, só que como exemplificação ela traz o perfil de um usuário para replicar conteúdos de mídia, cultura e do ciberativismo. E o conteúdo do Twitter é um conteúdo de comunidade participativo, em que você vincula outras redes, outras fontes, até outros usuários na sua postagem, no seu perfil, na sua publicação. Além disso, ela traz também outros autores, como o Haroldo Ceravolo, que ele conta também dessa meio que agrupando ao que já foi abordado antes no livro pela própria autora, de que o Twitter serve como uma ferramenta de breaking news,
breaking news, de informação rápida, direta e toda hora atualizando para deixar o público informado. Ela cita também o Alexandre Inagaki, que para ele o Twitter tem utilidades jornalísticas também, que é encontrar personagens, fontes para matérias. Então você entra no Twitter para pesquisar uma fonte diferente, você tem acesso não só à fonte palpável, mas tem acesso a veículos de informação do exterior, do seu próprio país. A autora ela fala um pouco do web jornalismo e a diferenciação para o web jornalismo móvel, portátil, que seria também a junção desse web jornalismo portátil com que já vem acontecendo com rádio, com TV, de você estar numa rádio e um ouvinte dar uma informação para você pelo dispositivo móvel, não só o jornalista como repórter passando a informação, mas também o ouvinte, um jornalismo de serviço passando, por exemplo, o trânsito, algum alagamento. E já acontece hoje em dia, mas a autora ainda indica que é um material a ser estudado mais para frente, só que já está embutido no meio jornalístico. E como abordagem final, ela indica as, os prós do meio de dispositivos móveis, de o entrevistado preferir um meio de dispositivo móvel, de não inibição, e de como os meios de comunicação ficaram mais se adaptaram bastante a esses meios dispositivos, percebendo que é um movimento que pode ser seguido e é muito mais prático do que câmeras de gravação, estúdios. O dispositivo móvel é muito mais rápido e acelera a produção jornalística, que hoje em dia, num momento jornalístico de democratização de informação, que todos podem postar informação, o, tem que, portais têm que ser abastecidos a todo instante. O dispositivo móvel vem para ajudar e melhorar essa abastação. O dispositivo móvel vem para ajudar e melhorar o abastecimento pelo artefato da multimídia que surge no mundo digital.